Essa mensagem foi pregada por Charles G. Finney, com o tema Revestimento do Poder do Alto. Nesta pregação, pretendo estudar as condições sob as quais podemos obter o revestimento de poder. Tomemos informações nas Escrituras. Não pretendo encher essa pregação de citações da Bíblia, mas simplesmente registrar fatos que logo serão reconhecidos por todos que leem a Palavra de Deus. Se os leitores da Bíblia quiserem conhecer, no último capítulo de Mateus e de Lucas, a incumbência de Cristo que foi dada aos discípulos e ainda os 2 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, estarão prontos para apreciar o que eu vou dizer a vocês nessa pregação. Primeiro, os discípulos já estavam convertidos a Cristo e tiveram confirmada a sua fé pela ressurreição de Jesus. Nesta altura, porém, devo esclarecer que a conversão a Cristo não deve ser confundida com a consagração para a grande obra da conversão do mundo. Na conversão, a pessoa trata direta e pessoalmente com Cristo. Abre mão dos seus preconceitos, seus antagonismos, justiça própria, incredulidade e egoísmo. Aceita Cristo, confia nele e a ele ama acima de tudo. Tudo isso os discípulos tinham feito, uns mais claramente, outros menos, lógico. Ainda não tinham recebido, porém, nenhuma incumbência precisa, nem tampouco qualquer revestimento especial de poder para desempenharem uma incumbência. Segundo, depois, porém, que Cristo dissipou o desnorteamento que lhe resultara da crucificação de Jesus e confirmou sua fé por meio de repetidos encontros com eles, deu-lhes a grande incumbência de ganhar almas, indo por todas as nações. Ademoestou-os, porém, a que guardassem a promessa e aguardassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto. O que disse ele, haviam de receber dentro de poucos dias. Observemos agora o que fizeram. Reuniram-se homens e mulheres para orar. Aceitaram a incumbência, chegando, sem dúvida, à compreensão da natureza do encargo e da necessidade do revestimento espiritual que Cristo lhe prometera. Ao continuarem dia após dia em oração e em conferência, chegaram, sem dúvida, a apreciar cada vez mais as dificuldades que os haviam de cercar e a sentir cada vez mais a sua própria insuficiência para a tarefa. Se examinarmos as circunstâncias e os seus resultados, chegaremos para a conclusão de que eles, sem exceção, se consagraram e tudo quanto tinham para a conversão do mundo, como sendo esta a tarefa da vida deles. Deixaram totalmente a ideia de viverem para si mesmos e se dedicaram com todas as forças para a obra que lhes fora confiada. Essa consagração de si mesmos para a obra, essa autorrenúncia, esse morrer para tudo quanto o mundo lhes pudesse oferecer, forçosamente precedeu a busca inteligente do prometido revestimento de poder do alto. Continuaram, então, de comum acordo, em oração pelo prometido batismo do Espírito, que abrangia tudo quanto era essencial ao bom êxito. Vale ressaltar, eles tinham diante de si uma obra para realizar. Tinham uma promessa de poder para que a pudessem desempenhar. Foram ademoestados a esperar até que a promessa se cumprisse. Como esperaram? Não na indiferença, não na inatividade, não em preparativos por meios de estudos e outros recursos, visando dispersar o poder prometido, não entregando-se aos afazeres normais e fazendo de vez em quando uma oração pedindo que se cumprisse a promessa. Ao contrário, permaneceram em oração e persistiram no pedido até que veio a resposta. Compreendiam que seria um batismo do Espírito Santo, sabiam que viriam da parte de Cristo, oraram com fé, aguardaram na mais firme expectativa até o revestimento. Deixemos, pois, que esses fatos nos instruam quanto para as condições para se receber o revestimento de poder. Nós, como cristãos, temos a mesma incumbência, tanto quanto aqueles discípulos. Necessitamos do revestimento de poder do alto. Evidentemente, a mesma ordem nos é dada de esperarmos em Deus até que o recebamos. Temos a mesma promessa que eles tinham. Tomemos, pois, essencialmente
e em espírito o mesmo caminho que tomaram. Eles eram crentes e tinham certa medida do Espírito para guiá-los na oração e na consagração. Nós também o temos. Todo crente possui uma certa medida do Espírito de Cristo, o suficiente do Santo Espírito para nos levar para a verdadeira consagração e nos inspirar com a fé que é essencial para a vitória na oração. Deixemos, pois, de entristecê-lo ou resistir-lhe. Aceitemos a incumbência, consagrando-nos integralmente com tudo quanto possuímos, a salvação de almas, como o nosso grande e único trabalho na vida. Coloquemo-nos sobre o altar com tudo que temos e somos, ali permanecendo e persistindo na oração até que recebamos o revestimento. Quero reafirmar que a conversão a Cristo não deve ser confundida com a aceitação dessa incumbência de salvar o mundo. Aquela é uma transação pessoal entre a alma e Cristo, tratando da própria salvação. Esta é a aceitação do serviço em que Cristo se propõe a nos ocupar. E Cristo não nos exige a confecção de tijolos sem nos fornecer a palha necessária. Se, de coração, aceitarmos o serviço, crermos na promessa e atendermos para a demonstração a que esperamos no Senhor, até que a nossa força seja renovada, havemos de receber o revestimento. É da mais absoluta importância que compreendamos que cada crente individualmente recebe de Cristo o encargo de conquistar o mundo. Todos nós temos sobre os ombros a grande responsabilidade de ganhar para Cristo o maior número possível de almas. É esse o grande privilégio e dever de todos os discípulos de Cristo. Há vários setores nesse trabalho, mas para todos eles podemos e devemos possuir poder, para que, quer preguemos ou oremos, escrevamos ou publiquemos, negociemos, viajemos, cuidemos de crianças ou administremos o governo do Estado, seja qual for a nossa ocupação, toda a nossa vida e influência sejam repletas desse poder. Cristo declara: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, que dele procederá uma influência cristã, tendo em si o fator do poder para levar a impressão da verdade de Cristo ao coração dos homens. A grande carência da igreja atualmente é, primeiro, a convicção profunda de que essa incumbência de ganhar almas, de ganhar o mundo, é dada a cada um dos discípulos de Cristo como a tarefa, a maior que existe a ser realizada na vida de cada um. É lamentável termos de dizer que a grande massa dos cristãos professos, segundo parece, nunca se impressionou com essa verdade. O trabalho de salvar almas deixam-no por conta dos ministros. A segunda grande carência é a convicção profunda da necessidade desse revestimento de poder sobre cada um individualmente. Muitos que professam a fé imaginam que isso é apenas para aqueles que são chamados para a carreira ministerial. Deixam de compreender que todos são chamados a pregar o Evangelho, que a vida inteira de cada cristão deve ser uma proclamação das boas novas. Falta, em terceiro lugar, uma fé sincera na promessa desse revestimento. Vasto número de crentes professos e até mesmo pastores parece duvidar de que a promessa seja realmente para toda a igreja. Se não pertence a todos, eles não sabem a quem pertence. Evidentemente, não podem reclamar a promessa pela fé. Em quarto lugar, falta aquela perseverança em esperar em Deus, que as Escrituras recomendam. Desfalecem antes de obter a vitória e, por conseguinte, deixam de receber o revestimento. Multidões, ao que parece, satisfazem-se com a esperança da vida eterna. Nunca deixam para trás a questão da própria salvação, entregue a Cristo como assunto liquidado. Não aceitam a grande incumbência de trabalhar para a salvação de outros, porque a sua fé é tão fraca que não deixam confiantemente nas mãos de Cristo a questão da própria salvação. Até mesmo ministros do Evangelho, segundo tenho observado, estão no mesmo caso e cocheando do mesmo modo, incapazes de se entregarem completamente ao trabalho de salvar outros, porque, até certo ponto, estão inseguros quanto à própria salvação.
É simplesmente espantoso o que a igreja nos dias atuais está vivendo. A que ponto a igreja tem praticamente perdido de vista a necessidade desse revestimento de poder? Quase todos afirmam que somos dependentes do Espírito Santo. Porém, essa dependência é muito pouco apreciada. Crentes e até mesmo pastores põem-se a trabalhar sem o Espírito Santo e lastimam-se obrigado a dizer que as fileiras do ministério, a que parece, estão se enchendo de homens que o não possuem. Oxalá o Senhor tenha misericórdia de nós. Será julgada descaridosa essa última afirmativa? Se for, ouçamos, por exemplo, o relatório da Sociedade de Missões Internas sobre o assunto. Não se há de negar que alguma coisa está mal. A média de 5 almas ganhas para Cristo por missionário daquela sociedade em um ano de trabalho indica, inegavelmente, uma fraqueza alarmante no ministério. Será que todos, ou mesmo a maioria desses ministros foram revestidos do poder que Cristo prometeu? Se não foram, qual a razão? Se o foram, foi só isso que Cristo prometeu pela sua promessa? Em artigo anterior, afirmei que o recebimento desse poder é um fato instantâneo. Não quero com isso dizer que, em todos os casos, a pessoa que o recebeu ficou ciente da hora exata em que o poder começou a operar poderosamente em seu ser. Pode ter começado como o orvalho e aumentado até tornar-se uma chuva. Fiz referência ao relatório da Sociedade de Missões Internas, não que eu imagine que os irmãos que trabalham naquela sociedade sejam excepcionalmente fracos em fé e poder como obreiros de Deus. Pelo contrário, baseado no meu conhecimento pessoal de alguns deles, considero-os entre os mais consagrados e abnegados obreiros da causa de Deus. Esse fato ilustra a assustadora fraqueza que existe em todos os ramos da igreja, tanto o clero como os leigos. Então, não somos fracos, ou somos fracos? Criminosamente fracos? Talvez alguém pense que, falando dessa maneira, ofenderei o ministério e a igreja. Não posso crer que o registro de fato tão palpável seja considerado ofensa. A verdade é que alguma coisa está lamentavelmente deficiente na educação do ministério e da igreja. O ministério está fraco porque a igreja está fraca, e a igreja conserva-se fraca pela fraqueza do ministério. Oxalá houvesse a convicção da necessidade desse revestimento de poder e da fé na promessa de Cristo. Poder do alto é o que nós precisamos para realizar a obra de Deus.